Não é? Então, agora, sem mais delongas, vamos falar sobre as pautas que eu indiquei aí para o grande Fernando para a gente falar. Só rapidamente, é a última vez que eu vou falar sobre isso, porque já encheu o saco. Vou falar aqui o português rasgado. Eu já falei demais sobre isso, não é? Falei demais. Obviamente, eu não vou ampliar demais isso, não vou falar muito mais sobre isso, até por questões éticas. Se lá de lá não tem ética, eu tenho. Eu prezo pela minha. Mas, assim, eu já falei quase tudo que eu tinha que falar e agora eu vou abrir espaço para o Fernando. Fernando, assim como você falou lá para o nosso podcast, que os nossos membros tiveram acesso, para você, o que faltou nessa campanha do Ciro? Por que o João Santana não deu liga? Por que ele se cercou de gente tão ineficaz, militantes que caíram de paraquedas, como aquele tal de Tamir? Como é que você avaliou tudo isso de longe? Numa derrota, Paulo, você tem muitos culpados. Você não consegue encontrar uma pessoa só que seja culpada de algo não ter acontecido como nós achamos que deveria, né? Então você tem uma culpa enorme do próprio Ciro, tem uma culpa do João Santana como marqueteiro, como técnico do time, tem uma culpa do Lupe / PDT também, embora eu parte acho política, embora eu acho que dessa vez menos culpa que 2018, por incrível que pareça, porque querendo ou não o PDT atendeu um pedido, bancou a candidatura do Ciro. Bancou a candidatura do Ciro e atendeu um pedido de trazer um marqueteiro de tamanho para o Ciro respeitar, infelizmente não deu certo. E isso é uma coisa que tem que ser dita, gente. Quando o João Santana vem, é um pedido do entorno do Ciro ali para ele vir, porque nós entendemos que precisamos de alguém com tamanho para o Ciro escutar. Então é um problema. Sim. Nós temos um problema com o Ciro, é um problema. Ele tem os seus problemas. Ele não escuta, ele faz do jeito dele. Então nós pensamos, vamos trazer o João vai ter tamanho, o Ciro vai escutar. E realmente escutou. Mas sabíamos que corríamos o risco de trazer um profissional defasado. Foi o que aconteceu. Um profissional altamente defasado. Uma coisinha de bastidor para os seus seguidores, ô Paulo. Alguns dos conteúdos mais virais daquela campanha ali não foi a equipe do João que fez. Ele recontratou. Ele recontratou uma outra agência de fora. Terceirizou. Porque ele não sabia fazer. Pois é. O conteúdo no TikTok, por exemplo, ficou legal porque ele não entendia na TikTok, ele largou de lado. TikTok com algumas pessoas do Ceará. Aí as pessoas estavam ali à toa, porque recebendo sem fazer nada, porque o João não delegou nada. Aí tá, faz isso aqui. E deram para os caras fazer. Por isso o TikTok com a live foi um pouquinho melhor. Foi. Então, assim, todo mundo tem um pouquinho de culpa, né? E o João, ele, no caso específico, ele é uma grande figura do marketing, mas altamente defasado, e ele perdeu uma grande oportunidade de ter uma posição humilde, entender que está defasado e aprender com a turma boa que está desde 2016 fazendo conteúdo de qualidade na internet. Se tem uma turma que entende conteúdo na internet, é a turma do Ciro. Porque internet, mídia digital, a gente aprende na prática, fazendo. Isso. Nós tínhamos o know-how, nós tínhamos sido um sucesso. 2018, praticamente, nós levamos a campanha nas costas. O outro marqueteiro de 2018, Canabarro, não era lá essas coisas, mas pelo menos deixou a desejar. Qualidade. Mas tem uma qualidade. Ele fez o que ele fazia e deixou o resto, não se meteu. Foi. Exatamente. E acabou que a turma tocou. Tanto é que as redes fortes de 2018 não eram redes do Ciro, eram as redes de apoio ao Ciro. Agora mudou. Porque como contratou o João trouxe as redes do Ciro para ele, estavam parados, não tinha nada. Então era uma rede com potencial, então qualquer coisinha que ele fez já mudou o patamar das redes. Mas não era um conteúdo nem de longe com a força que poderia ter, entendeu? E assim, você tem a mesma impressão que cagou e andou para a militância, ele não soube afagar, pelo contrário, ele trouxe burnout, cansaço exagerado já na pré-campanha, com aqueles rodízios de tweets. Enfim, não teve um evento, só teve um evento para São Paulo, como assim, a militância do Ciro limitasse a São Paulo, gente, com todo respeito. Eu adoro a São Paulo, mas São Paulo é a mais fraca que tem, pô. Gente, não é nem digo mais fraca, mas você que botar Ciro TV lá, entendo uma coisa, vocês não eram toda a militância do Ciro, o Ciro é muito melhor que isso. Porque tem uma galera que participou do Ciro TV, tá querendo agora dizer, não, foi excelente, não foi. É porque você participou, estava ali em São Paulo, morando perto, e você participou. Mas o resto tu deixou de lado. Eu participei de 2018. Acho que muita gente sabe, você claramente sabe que a gente se encontrou lá. Eu participei da campanha em 2018.
Eu fui crítico à campanha. Veja você a diferença para quem é ético e quem fala a verdade e quem quer passar pano pro seu senhorio, como está o de Tamir, está o de Luffy. Irmão, você ouviu falar desses caras em 2018, 2019? Não. Cara de paraquedas. É quem tava ali perto. Teve uma galera que até pagou para ficar lá perto, que eu sei. Mas esse é outro papo. Enfim, não deu certo, não fluiu. E eu acho que qualquer marqueteiro de qualquer coisa, quando ele vai vender um produto, gente, ele faz uma análise SWOT de ver pontos fortes e pontos fracos do produto. Ele identifica os fortes, potencializa mais os fortes ainda, e os fracos, ele, né, tenta suavizar, tenta dar uma... O João não. O João pegou os pontos fortes do Ciro, deixou para lá, e pegou os fracos, deixou mais fracos ainda. Era a função do João dizer, Ciro, não fala isso aqui da esquerda PT, porque isso aqui tu vai perder voto aqui. Isso aqui não sei se chega mais leve. Não, o João botou mais lenha na fogueira. E aí botou mais lenha na fogueira, nós queimamos nosso voto à esquerda, ficamos simpáticos com essa direita? Ficamos. Mas não virou voto pra gente. O voto útil foi pro Bolsonaro, né? A galera foi porque arrependida. Em competição, quem é mais anti-Lula entre Ciro e Bolsonaro, o Bolsonaro leva, porra. O Bolsonaro está defendendo questão de contra-aborto, de defesa de igreja, de família, que é o âmago moral dessa galera, desse povão apolitizado de centro-direita conservador brasileiro. E o Ciro não tem esse discurso. É óbvio que nesse combate de ideias ficou o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, assim, descobrimos que tivemos muitos bolsonaristas arrependidos votando no Ciro. Se não fosse a campanha de voto útil pelo PT, eu acho que o Ciro tinha metido uns 10 pontos para cima, porque ia ter voto. Só se o João Santana tivesse errado como errou, entendeu? Aí eu concordo contigo. Porque o Ciro derreteu tanto na esquerda, do voto útil da esquerda, que falou, vamos tentar ganhar com o Lula no primeiro turno, e derreteu na direita, que o pessoal bolsonarista começou, meu irmão, o PT vai ganhar esse primeiro turno no Lula, vamos votar no Bolsonaro. O Ciro também derreteu no ano de hoje. Eu acho que são as três coisas. São as três coisas. Ele derreteu os 2 pontos, entendeu? Então, assim, eu concordo contigo em partes, mas assim, eu acho que você pode colocar também na conta da campanha do João Santana. Acho que esses 3 fatores foram decisivos para você ficar com 3%. Meu irmão, ele não sabia que ia tomar voto útil. Claro que ele sabia que tem campanha de voto útil. O João não é bobo. E ele que não soube lidar com isso. Olha a campanha que ficamos 2 semanas falando de voto útil. Eu falei, cara, estamos no Rio, pelo amor de Deus. E por que não chamou o Rolandinho? Por que não chamou esses influencers grandes para participar da campanha do Ciro, gente? Tem muito equívoco. Ali também aí já é um pouquinho de culpa ali no Ciro, no seu entorno ali, que tem uma postura errada em relação aos artistas. Blinda demais. Erradíssima, uma visão totalmente equivocada. Nesse caso, o Lula é muito melhor. O Lula é muito melhor nesse sentido. O que eu, por exemplo, no segundo turno, você percebe que você está até falando porque o perfil do tweet do Haddad debochado não participa da campanha do Lula, mas você percebe que na campanha do Lula tem muita gente boa ali. Não besteira, mas você vê que tem uma coordenação boa ali. O Janones é que faz besteira. Mas tem uma coordenação, galera que pensa em estratégia política. No caso do Ciro, nós não tivemos uma baixa, que as pessoas não sabem. De 18 para 2022, teve uma diferença muito grande. O comando das eleições de 2018 era formado por Ciro como candidato, Lupe representando a articulação política PDT, e tinha o marqueteiro Canabarro, mas o Canabarro estava submetido ao comando político de Cid Gomes. Exatamente, é o que eu falei na última live. Nós tínhamos um comando político em 2018. 2022, o Ciro se equivoca... O mandado lá do João Santana que coordenou a campanha. Ninguém conhece. O Ciro se equivoca nas suas articulações, o próprio Lupe erra pra caramba, o Cid se afasta. Então, o que aconteceu? Ficou 2022, Ciro, Lupe, e o João Santana, de marqueteiro, ele virou o coordenador político. Esse é o grande erro, porque o marqueteiro ele tem que ter um político, porque é o político que tem o feeling do povo, é o feeling político, leitura política. Não tivemos isso. O Ciro não sabe fazer isso, até porque ele é candidato. O candidato não pode ficar parando para fazer isso. O candidato é outra pilha, é outra história, é outra coisa, ele está correndo na agenda. E o Lupe nunca teve esse perfil de comando político de campanha. O Lupe é um burocrata partidário, articulação partidária. Então não era a função dele. Então foi o erro. Por isso que nós tivemos essa potencialização
do antipetismo do Ciro pelo João Santana, porque não teve um comando político para, meu irmão, meu irmão, tu vai jogar fora esse público por quê? Eu vou te dar um bom exemplo. Teve durante a pré-campanha, Ciro estava fazendo sucesso com seus reacts, né? De repente o Boulos teve a ideia, ele ainda estava tentando vir como governador, ele faz um react do governo Dória e ficou legal. De repente, no meio, isso foi num domingo. Foi, eu lembro. Ciro solta um tweet. Que bom que você gostou da minha ideia, Boulos. É bom que você vai aprendendo. Inacreditável. Arrogante. De graça. E claramente partiu do João com invejinha. Cadê o político ali para falar, meu irmão, você vai atacar uma liderança jovem de esquerda, você tá maluco? E eu revelo para vocês, na hora eu falei com o Lupe, eu falei, presidente, cuidado. Porque se nós ficarmos atacando lideranças jovens de esquerda, vamos ficar mais isolados ainda. O Boulos vai ter mil críticas ao Boulos. Mas que ele, simbolicamente, para a esquerda jovem, ele é simbólico, de São Paulo. Lógico. Não deu outra coisa. Entendeu? Então faltou esse comando político de falar, meu irmão, você não vai atacar o Boulos. Eu acho que teve um tweet, uma postagem ainda pior, ainda mais lamentável que essa. Você vai lembrar ali, logo no começo da campanha, um tweet em caixa alta, todo em caixa alta, questionando a saúde do Lula. Irmão, o que isso tem a ver? Não faz o menor sentido, sabe? Foi um ridículo. Logo depois apagaram, mas depois fizeram a cagada, a turma fez pressão para apagar aquele tweet. Eu não posso falar que foi aquele tweet, não. A gente sabe quem que é, né? Eu não vou ficar falando aqui. É que eu falo, quando os antipetismos se juntaram, faziam besteira, foi esse outro caso. Entendeu? Exatamente. Então, infelizmente, acabou o Ciro... Assim, o que atenua o João, vou repetir que eu falei no podcast, o que atenua o lado do João é que o João pegou um passivo muito grande do Ciro. O Ciro fez muita besteira em 2019. Muita mesmo, foi um desastre. Só fala besteira. Só titica. Então ele pegou uma terra arrasada. Mas, assim, também não justifica ele potencializando as cagadas do Ciro que nem ele fez. Isso aí não potencializa, não. Eu tenho que ter muito cuidado para não falar as coisas, para não tomar uns processinhos depois. Mas aquilo ali, a Ciro TV, nada mais foi que uma forma de justificar. Foi o João Santana se auto-justificando. Em vez dele vir para a briga para fazer campanha, ele se auto-justificou com aquilo ali. Porque ali é toda a estrutura dele, é todo o grupo de empresários empresarial de comunicação dele, todo mundo fez aquilo ali, justificou o salário, o valor que ele recebeu de verba no... 13 milhões, mais de 13 milhões. É sempre bom a gente lembrar isso. Falar a verdade, ele se justificou com aquilo ali. Isso não dá processo, porque não tem lógica. Não tem lógica você pegar o dinheiro, montar uma estrutura para você falar para você mesmo. Vai ficar se autoalimentando. Ele achou realmente que o Brasil ia parar no YouTube para ver o Ciro. Ninguém faz isso. Ninguém fica 24 horas no YouTube, entendeu? Com programação. Isso é um problema sério. Tinha vezes que tinha menos audiência do que a nossa live, gente. Um canal com mais de 500 mil inscritos, com menos audiência que um de 26 mil. Era muito melhor ter investido em estruturas de comunicação, WhatsApp da campanha, Telegram, formadores de opinião profissionais. Era muito melhor. Esse exemplo, Fernando, eu questionei umas 2 lives atrás, por que diabos o Ciro não foi no Vênus Podcast, por exemplo, para diminuir a rejeição que ele ainda tem com as mulheres. Lá claramente o eleitorado feminino assiste e muito aquele podcast. Por que eles não foram? As apresentadoras, as hosts, chegaram a falar, vem, Cirão, vem aqui. Por que não foi? Teve um grupo de influenciadores gamers que moram fora do país pedindo um momentozinho de live, 30, 40 minutos com os caras. Nem com a gente fazia. Um canal bom. Nem com a gente fez. Me ignoraram, que tipo fazer porcaria de Ciro TV. Meu irmão, tem que ir podcast falar com o povo, furar bolha. Isso é uma coisa que o Ciro destoou completamente do trabalhismo. O Ciro tem um problema seríssimo de conversar com o povo. Isso aí tem que ser dito. Isso aí ele está fora do trabalhismo. Ele não gosta de conversar com o povo. Essa qualidade, ele não tem a qualidade que o Lula tem nesse sentido. Tem que conversar com o povo. Cirão, tem que conversar com o povo. Senão você não é trabalhista, filho. Se você não gosta de conversar com o povo, alguma coisa está errada contigo. Você não é. Porque Brizola, meu irmão, Brizola pega o caixotinho para sentar no Brasil e fazer discurso. E dane-se. Já ter 20 e 30. Aí ficou, não, vamos ficar aqui no nosso clube
tem uma Ciro TV no Rio de Janeiro, porque a gente fez ela em São Paulo, começou a rodar e falou, não, eu vi. Mas Ciro uma das TV, últimas que eu vi, eu não vi todas, eu confesso que eu vamos não vi fazer tudo, Ciro não dá. TV, na onde o estado do Ciro tá. Aí falaram, vamos fazer no Rio, só que ninguém sabia. Eu falei, mas onde vai gravar no Rio? Aí depois que nós ficamos sabendo que ele ia gravar numa comunidade em Niterói, e ninguém soube de nada, que estranho, ninguém falou nada com ninguém. Meu irmão, aí começou a gravação. É difícil. Fizeram a comunidade em Niterói, só esqueceu de chamar a comunidade para participar. Aí a primeira fila... o pessoal do PDT, né? A primeira fila era a Lupe. Era a burocracia do PDT. Foi difícil. Irmão, como é que tu vai ganhar, cara? Olha, hoje, por exemplo, acabei por alguns motivos, passando perto, teve um ato aqui do Lula aqui em São Gonçalo, que, cara, muito povo. Então, cara, a rua se constrói, o povo se constrói, você tem cheiro de povo, você tem que estar com o povo, cara, não adianta, desculpa, não adianta. Não existe mais a sociedade de classe que você vai montar uma ideia e vai ter um voto em manada do tipo, não, esse cara é o melhor para o país. Vamos pela inteligência. Não vai acontecer isso. A última vez que aconteceu isso, Fernando, foi com o Fernando Henrique em 94. A última vez que aconteceu isso. Porque isso é muito da sociedade de comunicação unilateral, que era a TV, o rádio, era só, sabe, com as mídias tradicionais, que conseguia meio que levar o povo de uma forma em bloco. Agora é muitos meios de comunicação, então as pessoas se comunicam de várias formas diferentes. Internet. Vai ter grupo, vai conversar sobre o Telegram, vai conversar sobre o WhatsApp, vai conversar no YouTube, vai conversar no Instagram, no Facebook. Então, assim, mudou. Então, assim, é uma equipe que eu fico triste, não estou falando de uma forma feliz. Também mas não. Fiquei muito chateado. Muito chateado. Assim, eu fico triste, porque hoje o Brasil está numa situação de escolher dois lados muito complicados, entendeu? A gente fica triste. Porque a gente sabe que deveria ser... Nós temos um projeto no Brasil e, infelizmente, nós não temos alguém que consiga representar esse projeto e levar para o povo. O Ciro, infelizmente, é o nosso grande ideário, ele é o nosso líder, mas ele não é a nossa cara eleitoral. Não consegue falar para a população. Não é. E outra coisa, vocês se lembram disso, durante a campanha saiu notícia na imprensa que a própria campanha, o João fazia pressão para o Ciro falar mais, de forma melhor, mais popular, e o próprio Ciro recusava. Então, quer dizer... Aí fica difícil. É quase uma autossabotagem. Assim, o que eu falo, eu amo o Ciro. O Ciro é um cara... Ele é o nosso ele é ideólogo. Ponto. Vamos ter que agora construir novas caras para concorrer às eleições, porque se dependemos do Cirão, não vai rolar, não. Aliás, vamos combinar, Paulo. Quem construiu essa imagem do Cirão da massa foi a gente. Foi a militante do 2018. É claro que foi. E o Ciro era o cara apoliticão. Foi. Ranzizão. Foram vocês, a time Ciro Gomes fazia parte, o pessoal das antigas. Avisamos ele e criamos essa personagem Cirão da Massa. Só que acabou que ele, como não empoderou essa militância, a militância acabou se dispersando. Foi. Então, essa pessoa que fazia essa suavização da imagem dele foram embora. Ficou só a campanha principal, que em vez de fazer uma campanha de suavização... Eu tenho um artigo no início do ano que eu coloquei assim... Uma luz para Ciro Gomes, que eu defendi. Eu falei, cara, isso tem que plantar um Ciro de boa, leve, tranquilo, maior arco de articulação possível, uma coisa... Esperar acontecer o que tinha para fazer. Não, investindo no Ciro pesado, brigando com todo mundo. Então, tá bom. E no final das contas, infelizmente, fizeram uma falsa equivalência. É verdade isso. Essa crítica eu concordo. Fizeram, sim, uma falsa equivalência. O Bolsonaro não é igual ao Lula, gente. Não é. O Bolsonaro é o mal maior, sempre foi, sempre será. Vocês esqueceram que o Ciro entrou com 4 pedidos de impeachment? O inimigo não é o Lula, gente. Eu entendo, como eu já falei, entendo você não votar no Lula, não votar no PT de jeito nenhum, mas, pô, achar que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa? Não são. O Ciro errou demais nisso, demais. Como é que o Ciro erra no seu... Aí é Ciro, erro do Ciro. Como é que ele erra nos cálculos políticos? Mas olha que interessante, em 2018 ele errou apostando no antibolsonarismo, quando o antipetismo estava fora. Em 2022 ele apostou no antipetismo, quando era o antibolsonarismo que estava forte. Quer dizer, ele trocou, ele fez 2 erros bizarros de estratégia política. Que eu falo, não tem no entorno do Ciro que pense em estratégia política. Não tem no PDT uma galera... Tem o Cid que eles se afastaram, né, nessa campanha. Se afastou. Mas, assim, não tem nem no PDT uma galera que pensa em projeto de poder.
E não é no, gente, quando eu falo projeto de poder, não é no tom pejorativo, não, gente. Projeto de poder é o seguinte: é você organizar os seus recursos para que o seu projeto político chegue às massas e vença uma eleição através do voto. Porque nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, o projeto de poder é democrático. Você tem que pensar como você vai comunicar seu projeto político para ele ser vencedor na opinião pública para vencer uma eleição. O PDT não tem um bom núcleo que tem esse projeto de poder democrático. Aí o Ciro também não tem. O Cid é excelente, só o Cid só tem um defeito, ele só pensa no Ceará. É o grande defeito dele. Se eu fosse reparei isso. Mas eu não sou. Então ele lá ganha, mas ele não pensa o Brasil de forma ampla, então quer dizer, ficamos assim, não temos, assim, mal comparamos, não temos nosso José Dirceu lá no PDT. Mas aí que tá, não tinha ninguém de marketing digital para gerir a campanha do Ciro, não tinha ninguém que fizesse a leitura estratégica de como fazer essa questão. Pô, é interessante o Ciro, para do Ciro TV, meu irmão, vai para podcast, meu irmão, vai para live dos caras. Furar bolhas, tem que furar bolhas, ganhar votos. Entendeu? Faltou alguém para dar um grito lá. Isso que é o ponto. Faltou alguém para dar um grito lá, porque todo mundo se a gente tivesse, a gente teria dado grito. A gente teria dado grito. Você sabe que eu sou conhecido por dar minhas gritas às vezes. Às vezes eu vejo que eu estou muito parado, eu dava uns gritos, a coisa andava. Tem uns casos assim que eu não vou contar. Talvez um dia, no livro de memórias, eu conto. Eu dei uns gritos, aí a coisa andava. Né? Infelizmente eu dava um lado ruim às vezes, mas eu dou meus gritos mesmo. Faltou alguém. Que bater na minha, meu irmão, João, vai fazer se você tá maluco, meu irmão. Pô, deixa o cara pro podcast. Enfim. Tem muita coisa para contar, mas vamos prosseguir. Já falamos basicamente o que tínhamos que falar, né? Agora não adianta chorar o leite derramado, mas fica aí o registro. Foi uma campanha muito ruim, sim, muito cara, sim. Não adianta ficar passando pano. Quem passar pano, das duas, uma, ou é conivente, ou recebeu, ou foi contratado pela campanha. Fim de assunto. Vamos lá.